Imagens chocantes. Filho atropela a própria mãe no Riacho Fundo. Enfim, a chuva. Nível dos reservatórios aumenta, mas situação ainda é preocupante. Repatriação. Agora são 23 estados e o Distrito Federal querendo fatia maior da arrecadação. Enquanto isso, o Senado se movimenta para reabrir os prazos. Os fatos do Distrito Federal e do entorno que você confere a partir de agora aqui no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde. A gente começa o Band Cidade de hoje com imagens fortes e impressionantes. Um jovem, aparentemente bêbado, atropelou a própria mãe no Riacho Fundo. A cena foi registrada por vizinhos e mostra a briga entre os dois. Minutos antes de ser atropelada, a mãe tenta impedir o filho de sair com o carro. A gravação mostra ainda que outras pessoas tentam ajudar a mulher a controlar o rapaz. Mesmo assim, ele consegue sair. Um homem de bermuda preta joga algo no carro. O motorista dá meia volta e, acelerando, atropela a mãe. Depois do impacto, a mulher chega a sair do chão. Em seguida, cai desacordada. Renata Marçal Pereira foi levada para o hospital de base e a situação é considerada estável. O filho, Vitor, foi preso por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. O jovem já tinha passagem na polícia por agressão. Agora, Cláudio Humberto, tudo bem, mesmo bêbado, atropelar a própria mãe, onde é que a gente vai parar? Esse camarada não merece circular por aí, né? É um bandido absolutamente desprezível. Atropelar a própria mãe, que coisa, né? É preciso anotar o nome desse sujeito aí, Victor, daqui a pouco vamos dar o nome dele todo. Esse Victor tem 22 anos e atenção, pais e mães do Riacho Fundo 1. Fique de olho desse camarada, viu? Não deixe que eles se aproximem de suas filhas, porque se ele trata assim a própria mãe, você imagina como ele não vai tratar a sua namorada ou eventualmente a sua esposa. Chama-se Victor Marçal. Anota esse nome e fique de olho nele. As chuvas do fim de semana aumentaram os níveis dos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria. A última medição da ADASA foi no início da manhã, às 7h30. O nível do Descoberto está em 19,74% e o do reservatório de Santa Maria em 40,78%. Só que a situação ainda é crítica e o racionamento está automaticamente autorizado. Cabe à CAESB decidir se e quando o plano de contingenciamento entra em prática. A previsão é de mais chuva, o que pode ser um bom sinal. O Instituto de Meteorologia prevê mínima de 19 graus e máxima de 24. A chuva deve continuar até sexta-feira. Mas se por um lado a chegada da chuva pode trazer alívio, por outro também aumenta a preocupação com os desabamentos e alagamentos. A Defesa Civil contabiliza 5.000 imóveis em situação de risco. Arniqueiras, Ceilândia e Estrutural são as regiões mais preocupantes. A precariedade das construções aumenta o risco de desabamento, seja pela ação do vento ou da chuva. Para piorar, as casas foram levantadas ao lado de barrancos como este. Dependendo dos volumes, a água vem e leva tudo abaixo. A análise é deste agente da Defesa Civil. Nessas áreas de risco, na grande maioria, as residências são de baixo padrão construtivo. Os moradores não se preocupam na questão de fixação adequada do telhado. Então, em caso de uma chuva ou um vento muito forte, pode danificar a estrutura dessas residências. O relatório da Defesa Civil aponta que mais de 4.700 casas de 18 regiões administrativas do DF correm perigo, ainda mais com a chegada das chuvas. O relatório também aponta que Arniqueiras, Ceilândia e Estrutural são as áreas de maior risco. A Defesa Civil lembra que as localidades sob risco são as mesmas do ano passado, 36 áreas de 18 regiões administrativas. O governo já está fazendo obras para mitigar e minimizar isso, né? Aqui no Sol Nascente nós temos as construções de várias bacias de drenagem, o trabalho de drenagem muito forte e uma orientação tanto da administração regional, juntamente com a Defesa Civil, de informação de
como colocar o resíduo sólido de forma adequada para que não venha a estar aumentando o risco e o dano a esse local. Este homem diz que os moradores do Sol Nascente em Ceilândia conhecem os riscos e pedem que o governo melhore a infraestrutura do local para evitar futuras tragédias. Precisa de rede de esgoto, precisa de asfalto. Se fizer uma rede de esgoto boa, aqui nós temos asfalto bom no começo. Tem um meio termo aqui que a chuva não derruba, mas já tem um lugar que não tem como passar. É o que esta engenheira ambiental diz que a Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa pretende fazer. Em parceria com a Defesa Civil, a comissão vai elaborar um relatório e apontar a necessidade de obras nas regiões de risco. Para alertar o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, através de um relatório técnico, alertando, as áreas de risco onde tem o maior processo erosivo, para que se possam fazer obras emergenciais nesses locais. Em nota, a Nova Cap explicou que as obras do Sol Nascente avançam em ritmo normal, mas só devem ser concluídas em meados de 2018, daqui a um ano e meio. O investimento é de R$ 188 milhões, dinheiro de um empréstimo da Caixa Econômica Federal ao governo de Brasília. A ideia é beneficiar mais de 100 mil pessoas com obras de drenagem, pavimentação e blocos de contenção de encostas. Bom, essas obras, claro, são necessárias, mas além das obras, a gente também tem que torcer para que continue chovendo, os reservatórios sejam recompostos e a partir daí, finalmente, Cláudio Humberto, as autoridades surjam aí com algum plano de contingência para evitar esse risco de racionamento que a gente está passando agora. Bom, o fato é que a CAESB não reconhece que tem chovido. Imaginou uma coisa dessas? Somente na casa do presidente da CAESB, dos seus diretores e também da ADASA, é que parece não chover. Desaba um temporal aqui em Brasília há vários dias e eles simplesmente se negam a admitir que a água chegou de volta. Você sabe por quê, né, minha gente? Eles estão ansiosos para implementar este reajuste criminoso de 40% nas contas de água da CAESB. E isso não vai resolver o problema de falta d'água, se é que existe mesmo, depois de tantas chuvas, se é que ainda perdura esse problema. A prioridade da CAESB é resolver o seu problema de caixa e não o nosso problema de caixa d'água. Eles estão precisando de dinheiro para pagar os seus salários, aumentados extraordinariamente depois de uma greve selvagem de 3 meses. Eles precisam de dinheiro para pagar o 13º. Eles precisam desse reajuste criminoso e desproporcional de 40%. É absolutamente inaceitável que depois de tantas chuvas o nível da barragem tenha subido de 19,6 para 19,68 em vez de 61. Isso é uma mentira evidente, né? O que nós precisamos é que o Ministério Público entre nesse assunto e averigue pessoalmente, né? A impressão que dá, há muita suspeita de que essa água não está sendo, digamos assim, retida. Toda essa água de chuvas não está sendo retida na barragem, porque as comportas podem estar sendo abertas. É preciso verificar isso, uma fonte independente, porque CAESB e ADASA são partes nesse processo, têm interesse nesse aumento criminoso e, portanto, não são isentas nem têm credibilidade para atestar coisíssima nenhuma. A repatriação de dinheiro do exterior deve voltar à pauta do Senado ainda esta semana. O projeto, que quer reabrir o prazo no início do ano, ganha relator assim que passar o feriado. Na primeira etapa, foram arrecadados mais de 47 bilhões de reais, o que levou governadores ao Supremo por uma fatia maior do bolo. A pedido de 23 estados e do Distrito Federal, a Corte congelou uma fatia ainda maior do dinheiro. Os detalhes agora ao vivo aqui no estúdio com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio Amaral, muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma ótima semana para todos que nos acompanham aí. É exatamente isso, né? Então existe essa previsão aí de que essa segunda etapa, digamos assim, que é um projeto inclusive da mesa diretora do Senado, quem está encabeçando aí é o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, seja votada ainda essa semana, mas se for aprovado, que deve ser aprovado, essa nova etapa só começaria a valer aquele prazo ali que as pessoas têm para aderir ao programa no ano que vem. A ideia é que vale ali
entre fevereiro e junho do ano que vem. Mas as datas ainda vão ser definidas. Existe uma estimativa também, o governo deve arrecadar aí com essa segunda etapa, algo em torno de 30 bilhões de reais. O governo, claro, é favorável também, por isso a gente acredita que deva ser aprovada também essa segunda etapa. Quais seriam as diferenças com relação a essa primeira etapa? E a gente lembra que esse período aí da primeira etapa terminou no final de outubro. Então, relembrando aqui, as pessoas que têm dinheiro fora do país, no exterior, todos precisam declarar esse dinheiro à Receita Federal, mas nem todos declaram e isso é um crime, ficam, portanto, de forma irregular. Então, o governo falou o seguinte, ó, a gente está dando essa oportunidade para perdoar esse crime desde que você pague o imposto de renda, claro, vem até o governo, declare aí o valor que você tem no exterior, o dinheiro continua lá, mas a pessoa declara, paga imposto de renda e paga uma multa que, nesse caso, na primeira etapa, foi uma multa de 15%. Nessa segunda etapa, seria uma multa de 17,5%. Uma outra mudança seria a possibilidade também de parentes de políticos poderem aderir a esse programa. Tudo também está sendo analisado, está sendo estudado. O fato é que o governo, os estados e municípios tiveram uma fatia do valor relacionado ao imposto de renda que foi arrecadado, mas não do valor relacionado à multa, algo em torno de 25 bilhões de reais, claro, nessa primeira etapa. Então, alguns estados, como você bem disse, 23 estados entraram aí com essa ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo o seguinte, ó, a gente quer também um valor dessa multa que foi arrecadada pelo governo. O governo não quer dar parte dessa multa, já deu parte do imposto de renda. Então, a ministra do Supremo, que é responsável por esse caso, a ministra Rosa Weber, falou o seguinte, enquanto a gente não tem uma decisão final a respeito disso, se os estados e municípios podem ou não também ter parte desse valor, então a gente vai deixar esse dinheiro separado para não correr o risco do governo federal gastar esse dinheiro. Apenas 3 estados não entraram ainda com essa ação, que são São Paulo, Paraná e Rondônia, mas certamente vão entrar também com essa ação. Então, o dinheiro que seria destinado, ainda não tem uma decisão final, a esses estados, esse dinheiro fica separado até uma decisão final. Falando ainda de governo, de dinheiro, de Senado, na próxima quarta-feira, o presidente Michel Temer vai oferecer um jantar para os senadores da base aliada para tratar de outro tema também bastante importante para o governo, que é a PEC que limita os gastos públicos, que já foi aprovada na Câmara, já foi aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e agora existe um cronograma. A ideia é que seja votada no primeiro turno no dia 29 de novembro e no segundo turno no dia 13 de dezembro. Como a gente sabe, uma característica do presidente Michel Temer de conversar, oferecer jantares, almoços, então na próxima quarta-feira tem um jantar exatamente para tratar sobre esse assunto, porque o governo espera que essa medida também seja aprovada de uma maneira bastante confortável, o que aconteceu também na Câmara dos Deputados, né, Sérgio Amaral? Ok, obrigado, Renata. Bom, Cláudio Humberto, como a Renata disse aí, os políticos estão querendo mudar as regras, né? Na primeira fase aí da repatriação, não podia se beneficiar da repatriação parente de político. Agora isso pode acontecer, estão discutindo isso, apesar de Polícia Federal e Ministério Público serem contra isso aí. Tem caroço nesse angu? É claro que tem, né? Imagina se o Renan Calheiros vai se empenhar tanto, e ele, Romero Jucá e tantos outros senadores estão estranhamente muito empenhados em reabrir esse prazo aí de repatriação. Como a Renata Dourado já explicou, não está sendo repatriado nada, a não ser o imposto que deixou de ser pago por essas pessoas que levaram o dinheiro lá para fora de forma ilegal e o mantinha sem declarar o imposto de renda. E agora essas pessoas já declararam, pagaram multa, pagaram imposto e está tudo bem. Houve um prazo, o prazo se encerrou no fim de outubro, mas tem gente muito interessada demais em legalizar dinheiro, porque, afinal de contas, 2017, a partir do dia 1º de janeiro, inclusive, começa um grande esforço internacional, todos os países estarão envolvidos no combate à lavagem de dinheiro e ao roubo de dinheiro. Todo o dinheiro que está lá fora e não foi declarado, haverá um cruzamento desses dados de bancos centrais e receitas federais, digamos assim, de todos esses países. Haverá esse cruzamento e eles vão identificar precisamente o dinheiro ilegal mantido lá fora. É por isso que tem tanto político interessado em reabrir o prazo. A seguir, o balanço dos 6 primeiros meses do governo Temer. O Band Cidade volta logo depois do intervalo. Um instantinho só.